Oi, loucos por Jesus, chegamos aqui no canal nesta terça-feira para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos empolgadíssimos, muito felizes que você está aqui conosco e eu quero que você já divulgue essa aula, chamando aí a galera para participar com a gente, porque hoje vamos estudar Romanos capítulo 11. Isso mesmo, já estamos aí na segunda metade de Romanos, e tem sido fantástico estudar esse livro maravilhoso. Quero que você pegue papel e caneta, fique pronto aí para participar com a gente. E quero que você sempre se lembre que as aulas são todas segunda, terça e quarta, às 19 horas, mas as aulas das quartas-feiras, no caso amanhã, são somente para membros exclusivos do meu YouTube. Então, se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se depressa para você poder participar conosco, né, desse momento incrível e estudar conosco a palavra de Deus. Vamos embora? Romanos 11, 1 diz assim: Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Porque no capítulo 10, Paulo terminou dizendo que o povo de Israel não se rendeu a Deus, porque eles criam na justiça, eles têm a sua justiça própria e não a justiça de Cristo. Mas ele está dizendo que Deus não rejeitou o seu povo. Aí ele diz: eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e eu sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Olha o que Paulo faz. Paulo conta a história de Elias. E Paulo fala que Elias chegou para Deus e falou: Deus, só ficou eu de profeta. E Deus virou para Elias e falou: não, senhor, eu separei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Aí Paulo diz: assim também, nos dias de hoje, Deus tem separado um remanescente. O que é um remanescente? Um grupo fiel de pessoas dentro do povo de Israel, que esse povo não vai viver pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. É isso que ele está dizendo aqui, que esse povo vai ser salvo pela graça. Verso 7. Que dizer então? Israel não conseguiu adquirir o que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os olhos para que não consigam ver, e as costas fiquem encurvadas para sempre. O que Deus está usando o apóstolo aqui para dizer? Que veio um endurecimento da parte de Deus sobre aqueles que decidiram não crer. A pessoa decidiu não crer em Jesus, os judeus. Então, se você não está crendo em Jesus, você vai ser um endurecido. É algo que parte do livre-arbítrio da pessoa. Não é porque Deus falou: eu quero mandar os judeus para o inferno, não. Nada disso. Tá? Esse endurecimento partiu do povo de Israel, que rejeitou Jesus. Verso 11. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Olha o que Paulo está dizendo. Os judeus tropeçaram para os gentios serem salvos. E aí os gentios provocar ciúme em Israel, e os israelitas falaram assim: queremos Jesus também, igual os gentios. Verso 12. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e se o seu fracasso significa riqueza para os gentios, quanto mais significará sua plenitude?
Então Paulo está dizendo, se o povo de Israel, detonado, na baixa, eles estão produzindo salvação para os gentios, imagina o povo de Israel bem com Deus. É isso que ele está dizendo. Verso 13. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Paulo está dizendo, eu estou tentando ganhar alguns, porque, gente, se com os israelitas, mal, os gentios estão salvos, imagina se eles se converterem. Vai ser maravilhoso. Verso 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Paulo está fazendo aqui a comparação da oliveira, né? Olha o verso 17. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Paulo está fazendo uma comparação, ó. Israel é a oliveira cultivada. Os gentios são a oliveira brava. Deus pegou a gente, quebrou a gente e enxertou a gente na oliveira cultivada, né? Então, o que Paulo está dizendo? Não fica com o coração soberbo, não. Porque se Deus colocou a gente lá, ele pode tirar também, né? Aí verso 19. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, não foram cortados. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Olha o que Paulo está dizendo. Por que os judeus não alcançaram a salvação? Pela incredulidade deles em Jesus. E por que os gentios conseguiram a salvação? Pela fé deles em Jesus. Então Paulo está dizendo, ó, não se orgulha não, não fica metido não, continua crente, continua bola baixa, continua crendo, porque nós só estamos de pé porque nós cremos. E eles só estão caídos por causa da incredulidade deles. Agora olha o verso 22, que lindo. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Ou seja, Paulo está dizendo, ó, Deus foi bravo com os que não creram e foi bom com os que creram. Mas continua humilde, continua tranquilo, porque Deus está fazendo mediante aquilo que cada um crê, ou deixa de crer, né? E no verso 23 ele diz, e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Ou seja, se os judeus colocarem a fé em Jesus, Deus salva eles, pois Deus pode colocá-los de volta nessa oliveira cultivada. Verso 24, afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Então Paulo está dizendo, se nós, que não éramos todos esquisitos, gentios, fomos colocados lá na família de Deus, e os judeus, que já vêm da descendência da família de Deus, se eles saírem da incredulidade, eles serão salvos. Deus é poderoso para isso. É o que Paulo está explicando aqui. Verso 25. Agora ele vai falar que todo Israel será salvo. Ó, irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Ó, de novo Paulo está dizendo, gente, não fica metido não. Lembra, gente, que Paulo está escrevendo para uma igreja gentia, né? Ele está escrevendo para os romanos. Romanos não é judeu.
Então Paulo está falando, ó, não fica presunçoso não. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, né? Assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Ou seja, Paulo está dizendo que, apesar de um grupo de judeus durante um tempo não crer em Jesus, está chegando a hora em que todo o Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Vai haver um remanescente que todos eles, judeus, vão colocar a fé deles em Jesus. Verso 27. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Em outras palavras, por causa do evangelho, os judeus é inimigo de vocês, gentios. Mas por causa dos patriarcas, como eles são filhos de Abraão, Isaac e Jacó, eles são amados, né? Eles são muito amados. E aí está dizendo aqui, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Em outras palavras, uma vez que Deus chamou alguém, ou que Deus deu um dom para alguém, ele vai cumprir aquilo que ele falou. Deus vai cumprir. Então, Paulo está baseando a salvação dos israelitas em cima daquilo que foi prometido aos patriarcas, né? Verso de número 30. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à misericórdia deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Paulo novamente faz o trocadilho. Assim como os judeus estavam com Deus, mas pararam de crer não creram em Jesus. Aí eles caíram. E com isso os gentios foram salvos. Assim também Deus vai pegar os judeus no futuro e vai salvá-los. E vai salvá-los. É o que Paulo está dizendo aqui, que Deus vai exercer misericórdia com eles de novo, né? Verso 32. Pois Deus sujeitou todos à desobediência, para exercer misericórdia com todos. O que significa todos aqui? Significa tanto os judeus quanto os gentios. Se estão desobedientes, estão debaixo da ira de Deus. Mas se creem, serão salvos. Serão salvos. Inclusive os judeus. Agora vem um hino, gente. Um hino de louvor a Deus. É com isso que termina o capítulo 11. Olha a letra desse hino, que maravilhoso. Era um hino cantado na igreja primitiva e ele é muito profundo. Eu queria muito ouvir a melodia, mas nós só temos a letra. Olha o que diz. Paulo não aguenta, né? Paulo, depois de escrever tudo isso, ele canta, ele coloca essa canção aqui, olha. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então Paulo está exclamando, gente, que profundo é o conhecimento e a sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Olha, como que Deus faz as coisas perfeitas, é isso que ele está dizendo. Aí ele diz, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? A resposta é uma pergunta retórica, né? Ninguém conheceu e ninguém foi seu conselheiro. Quem primeiro deu a ele para que ele o recompensasse? Também a resposta é ninguém, né? Aí vem um dos versos mais lindos, mais importantes da palavra de Deus. Esse verso eu cito ele todo dia. E se você entender esse verso aqui, muita coisa na sua vida vai mudar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vou traduzir. A vida não é sobre você. As coisas não são sobre você. Não é seu namoro, sua casa, seus dons, seu ministério, sua família, seu casamento, seu... Não. É dele, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. As redes sociais são dele, os abraços são dele, sexo é para ele, a gente assiste uma televisão para ele, a gente faz um vídeo para ele, tudo é dele, por ele e para ele. Você não é o centro de nada, Jesus é o centro de tudo.
Pai, eu abençoo cada vida que assistiu essa aula e eu te peço, cada um de nós possamos entender essa verdade, que o Senhor é o centro, o Senhor é o pino, é a tranca que segura todo o universo de pé. E tudo tem que sair de ti e voltar para ti. Por isso, Pai, eu abençoo essa vida, que ela entenda, que ele entenda, que o Senhor tem que ser glorificado para sempre. E que tudo que fizermos deve gerar glória para o teu nome. Eu abençoo essa vida preciosa, em teu nome, Jesus. Amém. Gostaram da aula de hoje? Se gostaram, por favor, comente aqui embaixo, coloca aí o seu comentário, o que você achou, o que você sentiu. Coloca alguma coisa que veio ao seu coração aí, porque para mim isso é muito importante. Quero te lembrar que nós temos aulas todas segundas, terças e quartas, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Amanhã vai ter aula, mas só quem for membro do meu YouTube que vai participar. Então torne-se membro agora. Quero também que você vá na loja do Lucinha adquirir esses livros. Olha, Apocalipse, o futuro chegou. É o livro do Apocalipse explicado verso por verso, simplesmente fantástico. Olha esse livro, O Deus de Toda Graça, é um livro de piadas cristãs, para você rir, se divertir. Tem esse livro, Deus me chamou e agora. É um livro sobre como descobrir o seu chamado e cumpri-lo. Tem esse livro, Contra a Cultura, que é como trazer a cultura do céu para a terra. Outro livro maravilhoso, A Raiz de Rejeição. Gente, esse livro é fantástico, eu li, mexeu comigo demais. E por último, Mulher Cristã e Bem-Sucedida. É um livro que toda mulher cristã deve ler. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br. Lá tem muitos livros e bíblias. Olha essas bíblias aqui, né? Tem pulseirinhas, muitas camisas, vestidos. E nas compras acima de R$170, eu vou pagar o correio para sua casa, não você. O frete é grátis para todo o Brasil nas compras acima de R$170. Quero, por último, te convidar a você vir para Israel comigo. Temos 3 caravanas já marcadas e eu gostaria que você entrasse no site para você orar. Só para você orar, falar, Deus, qual dessas aqui que o Senhor acha que eu poderia ir? E quem sabe ver se cabe no seu orçamento, né? Acesse hoje o site viagemcomlucinho.com.br. Vem com a gente, com a minha família, porque nós temos uma viagem agora em 2023 e 2 em 2024. viagemcomlucinho.com.br. Que Deus abençoe você, te vejo amanhã na quarta-feira na aula e seja louco por Jesus.